E aí, galera, beleza? Tô de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser meu 22º vídeo do curso básico de estrada, beleza? Hoje a gente vai falar sobre posição default. Para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é o seu Projeto Slide. Galera, vamos lá. Eu devo aqui uma desculpa para vocês. Quando eu comecei a dar aula, eu tô tão acostumado com a mesa, certo? Que eu deixei meus aparelhos numa posição default. Quando eu abri os aparelhos pela primeira vez, ele já vinha na minha posição frente, automático. Não era a posição frente, porque eu não estou gravando a frente, é uma posição default, porém ele já vinha assim. E o correto é quando você abrir os aparelhos pela primeira vez, ele vinha dessa forma aqui, certo? E eu não tinha deixado ele na posição 0. Eu vou mostrar para vocês agora uns macetes aqui, ó. Quando você entra no setup, ó, Patch, Feature Type, vai lá no Rush, Edit, aqui dentro você tem o default dos aparelhos, tá vendo? Ó? Quando você quer que o aparelho abra na posição, por exemplo, o default do pan e do tilt do Rush é 0. Então, quando você coloca 0, ele vai abrir na posição 0, certo? Por que posição 0, Xuxa? Vamos lá. Quando você vem aqui, ó, o tilt, ele vai de menos 135. Se a pessoa construiu o aparelho direito, né? Ele vai até 135, certo? Tem até aqui, ó. Mínimo 135, máximo 135. O pan é de menos 270 a mais 270, ó. Você coloca menos 270, ele vai rodar tudo para um lado. Se você colocar o 270, ele vai rodar tudo para o outro lado, certo? O 0 é o meio do caminho. Tem gente que constrói errado, que aqui fica de 0 a 100, certo? Daí você tem que colocar 50 lá no default para ser o meio. Mas beleza, de qualquer forma, quando está construído certo, é assim que funciona. Daí, eu já faço o quê? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você pegar ó, um aparelho, ó, vamos supor que você venha lá onde eu ensinei para vocês, lá no setup da mesa, e colocar o tilt a 100, ó, coloquei o tilt a 100. Vou fechar, ó, vou dar um clear. Quando eu chamar os aparelhos, opa, quando eu chamar os aparelhos, ó, ele já vai vir a 100, tá vendo? Ó? Ele já está com 100 de tilt. Não é 100%, isso aqui é posição de 100, 100 graus. Eu ainda posso subir até o 135, tá vendo? Então o aparelho ele já abre no 100 para mim, certo? Isso é uma forma de você criar um default se você quiser. Só que isso daí é ruim porque os aparelhos vêm tudo igual, tudo junto. No tilt até que passa, mas no pan ia ficar tudo torto para um lado, certo? Então a mesa criou uma outra forma, certo? Vou colocar o 0 aqui, ó. Ele vai voltar. Ele continua lá no 100 porque está chamado. A hora que eu chamar, ele vai voltar para frente, certo? A mesa criou um atalho que é o seguinte. Quando você chama aqui do lado, ó, você chama com o botão ao contrário, vai abrir essa tela. Dentro dessa tela, você consegue controlar a mesma coisa. Ó. Você tem as mesmas coisas que tem lá na construção do aparelho, algumas dos itens, não todos, mas você tem aqui um lugar para você conseguir mexer, certo? Você consegue inverter pan tilt, tá vendo? Ó? Consegue inverter dimmer. Então, quando você tem essa parte aqui, se você vir aqui no default, ó, tá vendo que o default está 0? Eu vou pegar e vou colocar o default a 100. Desse aparelho aqui, ó. Vou desligar, ó.
Vou dar um clear, ó. Quando eu chamar os aparelhos, ó, todos os aparelhos viram reto. Só esse veio a 100, certo? Se eu pegar esse segundo aqui e colocar o default dele a 90, ó. Ixi, eu coloquei o 90 no lugar errado. Eu coloquei no pan, né? É. Ó, vou colocar aqui o tilt a 90, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar o outro aparelho aqui do lado, ó. Botar ao contrário. Vou colocar o tilt a 80. Tá vendo, ó? Quando você chamar os aparelhos, ó, ele já vai vir nessa posição que você escolheu. É como se você tivesse feito uma posição que você quer que abra ali, certo? Porém, continua sendo difícil, porque você tem que colocar a porcentagem de 1 por 1, certo? Se você entrar dentro é foda, hein? Se você entrar aqui no Rush, ele continua com 0, porque você colocou só um default individual. Se você confirmar o 0 aqui, ó, vou meter o 0 aqui, vou sair, vou salvar o 0, tá vendo? Ele voltou a ser 0. Porém, a mesa existe uma forma mais fácil ainda. Qual que é a forma mais fácil? Você vai, faz uma posição normal. Ó, você faz uma posição. Vou chamar todos agora. Você faz uma posição. Então está feita a posição aqui dos meus aparelhos. Você salva. Salvei uma posição como se eu tivesse feito uma posição normal. Daí você desliga, dá um Alt A de Assign, clica na posição que você fez e dá um Please. Vai abrir essa tela. Alt A, Assign, clica na posição, dá um Please, abriu essa tela. Você vem aqui e clica em Default. Quando você clicar duas vezes agora, ó, sem fazer nada, sem chamar nada, você clica duas vezes nela. Você vai acionar ela. Agora, quando você chamar os aparelhos, ó, ele já vem na posição que você escolheu. Se você chamar aqui, ó, você vai ver que ele preencheu para você automaticamente, ó, menos 56,70, 45,90. Então a posição default é só um atalho para você não ter que ficar preenchendo igual idiota aqui o tempo todo. Ele preenche automaticamente para você, entendeu? Se você mudar de aparelho, ó, ó, como todos os fios estão alinhadinhos, ó, tá mudando só o pan, ó, conforme você vai mudando de aparelho, ó, você tem aqui o fixture, né, que você está usando, ó, você vai tendo, ó, o chão já mudou o tilt, tá vendo? Mas agora tá com tilt fixo. Quando for para lateral, ó, mudou o tilt de novo, ó. Então você tem todos os aparelhos, por isso que é legal você deixar organizado com os nomes direitinhos dos aparelhos, que fica fácil de você usar essas telas. Mas em vez de você preencher tudo isso daqui, você pega e faz uma posição default, certo? Para você desligar a posição default, você tem duas formas. Ou você grava o 0, 0 em cima da posição default, dá um clear. Ó, vou gravar por cima. Posso dar um overwrite aqui, tá vendo? Dou um clear duas vezes. Quando você chamar, ele já veio na posição 0. Você chamar os aparelhos, vai estar tudo com 0. Ou você faz daquela forma que eu fiz. Vou fazer uma posição de default aqui de novo. Ó, tá no 0. Você tem todos os aparelhos. Você vem na tela de edição do aparelho. Muda para 0 aqui. E salva. Quando você dá um clear. Ó, quando você chamar os aparelhos, ó, o seu pan veio a 0. Aí o tilt, Xuxa, o tilt eu não mexi, lembra? Eu mudei só o pan para 0.
Então, quando você quiser realmente zerar totalmente, você vai lá no aparelho e coloca o tilt a 0 também. Que daí, esse default aqui tem prioridade. Daí, quando você confirmar, ele salva já em todos, tá vendo? Daí você tirou sua posição default. Então, são as duas formas de você tirar a posição default aí. Galera, dê um pause aí no vídeo de vocês para deixar um recado. Se você quer aprender de verdade, mas aprender aquilo que você vai precisar na estrada, no seu dia a dia. Se você trabalha, por exemplo, numa locadora e você entrega a mesa, você aprender como entregar essa mesa. Se você é um iluminador, você aprender como fazer seu show funcionar na hora que você chega na correria. Se você trabalha no social, como você otimiza para você fazer um casamento e poder utilizar em vários casamentos a mesma programação, mas deixar um toque diferente em cada um. Ou seja, se você quer realmente aprender a ser um profissional na mesa, vem fazer parte do nosso Projeto X. Aqui, você além de receber todos os vídeos extras, além dos muitos vídeos que a gente já tem disponível, você vai receber vídeo extra, você vai receber explicação em cima do que você assistiu e mais uma explicação geral do que você precisa. Ou seja, você personaliza seu curso. Porque você vai perguntando e vai me falando com que você trabalha e eu vou montando para você sua grade conforme a sua necessidade. Entendeu? Então aqui não é um curso genérico onde você aprende o básico e pronto, onde você aprende o avançado e pronto, o intermediário e pronto. Não. Aqui a gente vai personalizar com as suas perguntas. Você vai ser único. No momento em que você estiver perguntando, você está no foco e você vai ser respondido. Ou seja, você vai saber exatamente o que você precisa para você ser um profissional de estrada. E não só a minha visão, a visão dos estagiários, a visão dos alunos, ou seja, você tem um grupo dando para você a necessidade do que você precisa, dando a resposta que você precisa saber para você conseguir se dar bem na estrada, beleza? Então vem fazer parte do Projeto X. Você vai se assustar com o preço. E agora, desculpa ter atrapalhado sua aula, vou colocar aqui de volta na sua aula. Abraço. Ó, uma coisa que é bastante importante vocês aprenderem com default é o seguinte. Ó, vou criar uma posição default aqui de novo, tá vendo? Vou gravar aqui. Ó, agora eu tenho uma posição default. Eu apagar isso daqui, não reverte minha posição default. Meu aparelho continua gravado no default. A forma de você zerar é aquela forma que eu ensinei. Ou você zera aqui pro default, ou você zera lá no setup, certo? Uma outra curiosidade é o seguinte, ó. Você tem os aparelhos aqui, ó. Você chamou outra posição de teto. Se você chamar, clicar dentro da posição, vai abrir essa página. Você tem o default link. Quando você clica no default link, os aparelhos vão para a posição default, certo? Ó, coloquei em teto, default link, tá vendo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Desculpa não ter ensinado isso antes e ter usado. Eu posso ter confundido a cabeça aí de algumas pessoas mais iniciantes. Porém, agora você já consegue acompanhar direitinho aí o porquê quando eu chamo meus aparelhos, ele já vem na primeira posição. Ah, uma outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Ó, chamei os aparelhos, certo? Ó, deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar a posição default de novo, que eu tinha tirado de um aparelho lá. Ó. Vou colocar ele para frente. Story, Alt A, Please, Default, Clear, duas vezes. Posso apagar que não preciso mais. Chamei os aparelhos, ó. Vou chamar os aparelhos e vou gravar aqui. Ó. Quando eu chamo os aparelhos, ó, Pan Tilt, ele está gravando no 56.7, 45.9. Vou chamar só um, ó, menos 56.7, 45.9. Ele não está gravando na posição frente, entendeu? Se eu pegar, vim aqui
chamar aqui meus aparelhos, ó, e atualizar minha posição frente, ó, atualizei minha posição frente, ó. Quando eu chamar aqui essa cena aqui, ele vai continuar vindo para a posição default. Daí vai foder o seu show quando você chegar no show e quiser acertar a posição. Então, a partir do momento que você usa a posição default, você tem que lembrar que antes de você gravar, você chamou os aparelhos, abriu. Mesmo que você vá fazer a cena aqui, você pega e coloca a sua frente que você escolheu. Mesmo que a frente que você tenha escolhido seja igual à sua posição default. Então você escolhe a frente aqui em cima. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou chamar os aparelhos, ó. Vou acionar o Point Tilt. Vou salvar minha posição. Voltar para frente ser a mesma posição, tá vendo, ó? Então quando vocês forem gravar, mesmo a posição frente não sendo nada, você ativa ela. Ativou a posição, você gravou. Daí, quando você fizer uma alteração aqui na posição frente, vai alterar o que você fez aqui. Certo? Que nem aqui, ó. Vou pegar aqui e vou alterar minha posição frente. Agora, eu alterei aqui o meu botão. Certo? Deixa eu dar um ando aqui. Beleza. Então, não esquece desse detalhe, beleza? E, mais uma vez, peço desculpa por não ter ensinado antes a posição default. Até a próxima aula, galera.